Conto de Mário de Carvalho, Famílias Desavindas. Por uma dessas alongadas ruas do Porto, que sobe e não se acaba, há de encontrar-se um cruzamento alto de esquinas de azulejo, janelas de guilhotina, telhados de ordósia em escama. Faltam razões para flanar, passear por esta rua, banal e comprida, a não ser a curiosidade por um insólito dispositivo, conhecido de poucos, os únicos semáforos do mundo movidos a pedal, sobreviventes a outros que ainda funcionavam na Guatemala no início dos anos 70. No dobrar do século XIX, Gérard Letellier, jovem engenheiro francês, fracassou em Paris e em Lisboa, antes de convencer um autarca do Porto de que inventara um semáforo moderno, operado a energia elétrica e capaz de bem ordenar o trânsito de carroças de vinho, carros de bois e landós da sociedade. A autoridade gostou do projeto e das garrafas de Bordeus que o jovem engenheiro oferecia. Os semáforos estiveram ensejados para a ponte, mas de proposta em proposta, é que sempre se tratava de uma implantação experimental. Acabaram na infrequentada rua Fernão Penteado, que fica na interseção com a travessa de João Ruiz Castelo Branco. Bem, o sistema é simples e pode dizer-se com propriedade que é luminoso. Um homem pedala numa bicicleta erguida a 10 centímetros do chão por suportes de ferro. A corrente faz girar um ímã dentro de uma bobina. A energia gerada vai acender as luzes de um semáforo comutadas pelo ciclista. Durante a Primeira Guerra, foi introduzida uma melhoria. Uma inspeção da Câmara concluiu que a roda da frente era destituída de utilidade e então foi retirada. Houve candidatos ao cargo de semaforeiro, embora um equívoco tivesse levado à exigência de que os concorrentes soubessem andar de bicicleta. Bem, a realidade corrigiu o dislate, o erro, porque acabou por ser escolhido um galego chamado Ramon, que era familiar do proprietário de um restaurante e nunca tinha pedalado na vida. Mas Ramon era esforçado, cheio de boa vontade. A escolha foi acertada. Durante anos e anos, o bom do Ramon pedalou e comutou. Por alturas da Segunda Guerra Mundial, da Grande Guerra, foi substituída pelo seu filho Ximénez. Pouco depois da Revolução de Abril, pelo neto Asdrúbal e um dia destes, pelo bisneto Paco. A administração continua a pagar um vencimento modesto, equivalente ao de um jardineiro. Mas não é pelo ordenado que aquela família dá ao pedal. É pelo amor à profissão. Altas horas da madrugada, avô, neto e bisneto foram vistos de ferramenta em riste a afeiçoar pormenores. Fizeram questão de preservar a roda de trás e opuseram-se quase com selvageria a um jovem engenheiro que considerou a roda dispensável, sugerindo que o carreto bastasse. Bem, os transeuntes e motoristas do Porto apreciam muito estes semáforos manuais, porque é sempre possível personalizar a relação com o sinal. Diz-se, por exemplo, ó Paco, dá lá um jeitinho. E o Paco, se estiver bem disposto, comuta, facilita. Acontece que, mesmo à esquina, um primeiro andar vem sendo habitado por uma família de médicos que dali faz consultório. Pouco antes da instalação dos semáforos a pedal, veio morar o Dr. João Pedro Beckett,
pai de filhos e médico singular. Chegou de Coimbra com boa fama, mas transbordava de espírito de missão. Andava pelas ruas a interpelar os transeuntes. Está doente? Não? Tenho a certeza. E essas olheiras, hã? Venha daí que eu trato. E nesta ânsia de convencer, atravessava muitas vezes a rua. O semáforo complicava. Aproximou-se de Ramon e bradou: Severo, a mim, ninguém me diz quando devo atravessar uma rua. Sou um cidadão livre e desimpedido. Ramon entristeceu. Não gostava que interferissem com o seu trabalho. E daí em diante passou a dificultar a passagem ao doutor. Isto era caso para inimizade. E eis 2 famílias desavindas. Felizmente nunca coincidiram descendentes casadouros. Piora sempre os resultados. Ao doutor Pedro sucedeu o filho João, médico muito modesto. Informava sempre que o diagnóstico era provavelmente errado. Enganava-se, isso era um facto. Mas fazia questão de orientar os pacientes para um colega que desse uma segunda opinião. Herdou o ódio ao semáforo e passava grande parte do tempo à janela a encandear chimenes com um espelho colorido. Já entre o jovem médico Paulo e Asdrúbal, quase chegou a vias de facto. O médico passava e rosnava: Sus, galego! E Asdrúbal, sem parar de dar ao pedal: Chama, garefe! Uma tarde, Asdrúbal levantou mesmo a mão ao doutor e este encurvou-se e enrijou o passo. Este doutor Paulo era muito explicativo. Ouvia as queixas dos doentes com impaciência e depois impunha silêncio e começava: As doenças são provocadas por vírus ou por bactérias. No primeiro caso chamam-se viróticas, no segundo bacterianas. E estava horas e horas nisto, até o doente adormecer. Colegas maliciosos sustentavam que ele praticava a terapia do sono, mas a maioria dos doentes até gostava. Gostava de ouvir explicar. Alguns até faziam perguntas. E após a consulta, muito à puridade, em segredo, assim baixinho, o doutor Paulo pedia aos clientes que passassem pelo homem do semáforo e lhe dissessem: Arnego de ti, galego! Isto foi assim com Asdrúbal e, mais recentemente, com Paco. Há dias, vinha do almoço o doutor Paulo com uma trouxa de ovos na mão, que é um doce, e já trazia entre dentes o arnego, com que insultaria o semaforeiro, quando aconteceu o acidente. Ao proceder a um roubo posticão, um jovem que vinha de mota teve uns instantes ali de desequilíbrio, raspou por Paco e deixou estendido no asfalto. Era grave. O doutor Paulo largou ódios velhos, não quis saber de mais nada e dobrou-se para o sinistrado. Isto, em matéria de lesões, elas podem ser provocadas por 3 espécies de instrumentos: contundentes, cortantes ou perfurantes. Uma ambulância levou o Paco antes que o doutor tivesse entrado no capítulo das manchas de sangue. Enganar-se-ia quem dissesse que o semáforo ficou abandonado, porque não ficou. Uma figura de bata branca está todos os dias naquela rua, do nascer ao pôr do sol, a acionar o dispositivo, pedalando, pedalando e pedalando, até à exaustão. É o Dr. Paulo, cheio de remorsos, que quer penitenciar-se, ser útil, enquanto Paco não regressa. Mário de Carvalho, Contos Vagabundos.